Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E na nova edição do nosso programa, hoje que é dia 17 de setembro de 2021, nós consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos uma pergunta de um senhor. Este senhor, ele é novato no Espiritismo, e ele pergunta se na visão espírita é o cérebro que pensa e que tem inteligência. Em outras palavras, a pergunta dele é se o cérebro pensa, se o cérebro tem inteligência, se o cérebro tem memória. Enfim, pela pergunta dele, nós completamos. Ele quer saber, enfim, se as faculdades da alma, elas são do cérebro, se o cérebro pensa, se o cérebro tem memória, se o cérebro tem inteligência, se as emoções são do cérebro, se o gosto, o prazer, a vontade, enfim, os sentimentos, as emoções, se são do cérebro. Não. Segundo nós aprendemos no Espiritismo, as faculdades da alma, elas não são do cérebro, porque o cérebro é a parte mais importante do corpo humano. É o cérebro e, em segundo lugar, o coração, que bombeia o sangue. E de maneira que as faculdades, a inteligência, a memória, a vontade, o querer, os sentimentos de ódio, de rancor, amor, vingança, paixões de uma forma geral, prazeres de uma forma geral, nada pertence ao corpo. Tudo isto é da alma, não é nada do corpo. O corpo é apenas um instrumento da alma, mas a alma é a sede de tudo. Não é o corpo que sente quando leva uma pancada, quem sente é a alma. Dores, prazeres, emoções, memória, inteligência, consciência, tudo isto fazem parte da alma, do espírito. Até mesmo o pensamento. O pensamento não é do cérebro. O pensamento é atributo do espírito, atributo da alma. Porque muita gente chega a dizer que é o cérebro que pensa. O cérebro não pensa. O cérebro, na visão do Espiritismo, ele é o quartel de comando geral da alma, do espírito. O espírito está intimamente ligado, conectado ao cérebro. Mas não é uma conexão como se imagina, como se pensa, de uma tomada na parede, na eletricidade. Não. O espírito envolve o corpo. O espírito, a alma, quando está reencarnada, que se chama alma, o espírito envolve o corpo material. O espírito não está dentro do corpo como um caroço está dentro da manga, como um caroço está dentro do abacate, como o caroço está dentro da fruta. Não. O espírito irradia o corpo, irradia através do corpo espiritual, através
do perispírito, que é o corpo fluídico, o corpo da alma, o envoltório, não é, do espírito, o envoltório da alma. Logo, o que sente, o que pensa, enfim, todas as faculdades do espírito são inerentes, de propriedade do espírito, da alma, e não do corpo material. O corpo material, numa ligeira comparação, é um carro. Quem dirige esse carro é o quê? É o motorista. Que motorista é esse? É o espírito. O espírito encarnado, ele dirige o corpo. Ele desencarnado, ele, no mundo espiritual, ele faz com o corpo espiritual, que é uma cópia deste material, com essa mesma aparência, sendo etéreo, fluídico, ele lá usa esse corpo espiritual, que é o perispírito, que Kardec deu o nome de perispírito, como nós aqui na Terra, o homem, usa o corpo material. Logo, o corpo material é instrumento do espírito, é instrumento da alma. Ele não é a alma, o corpo material. E o corpo espiritual é o intermediário, é a ponte entre o espírito propriamente dito e o corpo físico, o corpo material. De maneiras que, para encerrar essa resposta, voltaremos a dizer que o corpo é a moto, o espírito é o motoqueiro. É ele que dirige a moto. A moto não vai para onde o motoqueiro não quer. E assim mesmo é o espírito. Logo, todas as faculdades, inclusive pensamento, é atributo do espírito. Não é o cérebro que pensa, não é o cérebro que produz sentimentos, não é o cérebro que produz nada. Ele apenas é o instrumento da alma enquanto a alma está reencarnada. Que muita gente pensa apenas fazendo um aditivo, e abrindo um parêntese desse aditivo, muita gente pensa que a depressão, por exemplo, ela é do cérebro, mas não é. A depressão é um estado de espírito, de melancolia, ou que se caracteriza esse estado de espírito pela tristeza, a melancolia profunda, a angústia e todos os tipos ou todos os gêneros de emoções relativas ou inerentes à depressão. A ansiedade também não é do cérebro. A ansiedade, no estado clínico, patológico, não é anormal, não é aquela que é normal, é aquela que extrapola, que passa a ser a clínica, ou então a patológica. Não é do cérebro, não é do corpo, não é uma produção do cérebro, é também da alma. É a alma que é ansiosa, é a alma que é violenta, é a alma que é angustiada, é a alma que é depressiva. Tudo pertence à alma e não ao corpo material. Agora, tudo que é da alma reflete no corpo material. E quem traz essa mensagem negativa ou positiva, de ansiedade, de tristeza, de angústia, de melancolia profunda, que se chama depressão, quem traz do espírito para o cérebro é o perispírito, que é o intermediário, é a ponte que liga o espírito, a alma, ao corpo material. Em resposta ao que está perguntando, então, aqui o nosso irmão. E temos outra pergunta. Quem foi Jesus? Ele que pergunta também, esse cidadão. Quem foi Jesus na vida passada? Ora bem,
Jesus não foi um espírito reencarnado e nem encarnado. Jesus foi um espírito, um anjo entre nós, que ele tinha aparência de homem. O corpo dele, ele mesmo diz lá no Evangelho, a minha vida eu a dou, a minha vida eu a tomo, eu a retomo, quando eu bem quero e quando eu bem desejo. Foi o Pai Celestial que me deu este poder, foi Ele que me deu este poder. Então ele mesmo está mostrando que ele não era material, ele era um anjo, na aparência de um nazareno. Logo, ele não foi a reencarnação na época que ele veio aqui ao mundo, que se apresentou aqui como o Cristo de Deus, o Salvador, o Cristo de Deus. Ele não foi a reencarnação, quando ele veio há 2000 anos, de nenhum espírito. E nem ele reencarnou, nem foi a reencarnação de Buda, nem de Pitágoras, nem de Sócrates, nem de ninguém, como muita gente ainda pensa. Ele era um espírito entre nós. E um espírito puro, um anjo, não reencarna mais em corpo material. Nós convidamos o nosso companheiro para consultar o Livro dos Espíritos, na questão 112 e 113, onde diz lá, respondendo a Allan Kardec, que o espírito puro, quando ele atinge a pureza, ele não reencarna mais em corpo material, a menos que a criatura diga que Jesus tinha impureza. Se ele tinha impureza, então ele precisava voltar reencarnado em corpo material. Mas o próprio Allan Kardec, os espíritos superiores, dizem que Jesus era puro. Se ele era puro, ele era um anjo entre nós. Logo, não foi reencarnado, não foi a reencarnação de João, de Manuel, de Pedro, nem de André, nem de ninguém. E nem nas encarnações passadas. Ele já era um espírito puro. E a vida dele, ele tirava quando ele queria. E dizia isso na frente dos inimigos, quando tentavam abraçá-lo, amarrá-lo, segurá-lo, para levar para o sacrifício, e ele desaparecia na hora. Logo ele dizia isto aí. Então, em resposta ao nosso companheiro, a sua pergunta, Jesus não foi a reencarnação naquela época de ninguém, e nem nos séculos passados. Ele não foi a reencarnação de ninguém, porque ele já era um anjo, um espírito puro. E de maneira que voltaremos com o nosso programa em nova edição para esclarecimento das criaturas interessadas no Espiritismo, para reflexão. Muita paz para todos.